Bem, muito obrigado ao professor Daniel Amorim, que fez residência aqui, como ele falou, fez residência aqui no Hospital São Geraldo. E eu gostaria inicialmente de enfatizar a minha grande alegria e agradecer o honroso convite por poder estar aqui com os conterrâneos. Eu que sou, como o professor Daniel falou, eu que sou egresso da Faculdade de Medicina, da segunda turma da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Piauí. Então, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. E o assunto que nós vamos abordar, o professor Daniel pediu para eu falar um pouco sobre trabalho científico, sobre experiência com a iniciação científica. Vocês podem ver no primeiro slide aí, que eu coloco aí como elaborar um trabalho científico, experiência com a iniciação científica, e depois lá embaixo eu coloco nenhum conflito de interesse. Esse é um aspecto muito importante já para quem está ouvindo. Eu não quero, com isso, dizer que as pessoas que têm conflito de interesse, os colegas que têm conflito de interesse, não fazem pesquisa de ponta. Pelo contrário, fazem. Mas é preciso a gente estar atento para isso. Quer dizer, quem não tem nenhum conflito de interesse, isso já está demonstrando que o que se apresenta é realmente fruto do trabalho e do não envolvimento com nenhum laboratório, com nenhum patrocinador. Eu iniciaria com essas considerações gerais. Vejam o que nós colocamos aí. A experiência é muito importante, porém, devemos ter consciência do pouco que se sabe e do muito que se necessita aprender. Isso eu escrevi no editorial há muito tempo, e aí vocês não, veem... Tá, não mexe mais não, está tudo certo. Vocês veem aí... Não, está certo aí, está aqui a tela que ele está falando sobre isso aqui. Tá? O que está escrito aí em inglês. O maior desafio da ciência, de um modo geral, é acrescentar algo novo e prático ao conhecimento. Por outro lado, um dos mais comuns erros responsáveis pelo retardo da mesma ciência é a falta do conhecimento do que tem sido estudado e publicado na literatura. Então, para quem está se iniciando na ciência, isso é um alerta para a seguinte coisa. Antes de fazer qualquer pesquisa, é necessário consultar a literatura, seja nacional, seja internacional, se aquilo que se pretende estudar, que se pretende pesquisar, já não foi feito por alguém, às vezes de maneira até melhor do que a gente imagina que vai fazer. Então, e o que é ciência? É a interpretação dos dados de uma pesquisa. É o estudo de variáveis e a interpretação dos dados obtidos na pesquisa que são feitos para responder a uma pergunta. Então, um trabalho científico nada mais é do que o meio para defender essa interpretação. Isso é fundamental saber o que é ciência. E outro aspecto para chamar bastante atenção é o seguinte, é que a ciência não lida com verdades, ela lida com fatos. E os fatos, às vezes, mudam com o passar do tempo. Então, o que acontece? No passado, por exemplo, diarreia em crianças era tratada, os pediatras aconselhavam suspender a alimentação e introduzir a hidratação, bastante hidratação. Atualmente, esse conceito mudou, quer dizer, nós temos que manter a alimentação e manter a hidratação. Ambos os fatos são científicos.
E onde nós podemos encontrar ideias para realizar um trabalho científico, uma pesquisa? Em qualquer lugar. Pode ser numa conversa simples, em palestras, em temas livres, na discussão de trabalhos. Então, quando todos nós estivermos lendo, analisando algum trabalho científico, ou lendo algum trabalho científico, seja nacional ou internacional, geralmente podem observar que, principalmente na discussão do trabalho, vem, no final, as limitações e as sugestões. E é justamente aí, dentro dessas limitações ou das sugestões que o trabalho traz, que a gente pode começar a desenvolver um trabalho científico, uma pesquisa. Quais são os tipos de pesquisa que a gente pode desenvolver? Uma pesquisa descritiva, que não tem nenhuma hipótese, nós vamos só fazer, vamos supor, um relato de caso, ou de muitos casos, uma série de casos. Pode ser uma de associação sem interferência, que aí, no caso, nós estaríamos testando uma hipótese de associação, ou então de associação com interferência, quando a gente quer testar uma hipótese de causa e efeito. Como se inicia uma pesquisa? Qualquer pesquisa se inicia com uma pergunta, que, por sua vez, origina-se de uma ideia obtida da leitura crítica de um artigo, que eu já lhes falei, limitações e sugestões no artigo, ou então, quando nós assistimos à exposição de um tema livre, ou uma palestra de um professor, de alguém, aí é onde a origem, surge a origem de uma pergunta e pode surgir uma ideia para nós realizarmos um trabalho científico. É importante frisar que qualquer pesquisa deve obedecer rigorosamente ao método científico. Então, a pesquisa deve obedecer aos rigores do método científico, cuja principal característica é a reprodutibilidade. Então, felizmente, com os avanços tecnológicos e com o avanço da medicina de um modo geral, a medicina atualmente está se tornando cada vez mais quantitativa. Às vezes, alguns trabalhos não podem ser analisados estatisticamente, mas quanto mais nós pudermos quantificar os dados que nós encontramos, melhor. Quanto maior for uma série de casos, por exemplo, mais fator de impacto vai ter essa pesquisa, esse relato de série de casos. Nós não estamos acostumados ou educados a quantificar. Por exemplo, o professor Nassim Calixto, de saudosa memória, eu aprendi com ele como é que a gente podia medir a escavação do disco óptico na lâmpada de Fender. Hoje nós já não precisamos mais disso, porque surgiu a OCT, a tomografia de coerência óptica. Então, é só submeter o paciente a uma tomografia de coerência óptica, a uma OCT, e aí nós vamos ter todos os dados, a espessura da camada de fibra nervosa, da retina, a escavação do disco óptico na vertical, na horizontal, todos os parâmetros que nós quisermos. Agora, é muito importante, nesse quarto item aí, evitar a formulação de muitas perguntas, ou mesmo mais de uma, porque cada pergunta gera novas variáveis. Então, é preciso que haja foco. Como está ocorrendo agora, por exemplo, com a Covid-19. Qual que é o foco principal para evitar a Covid-19? É ficar em casa, não se expor, evitar a aglomeração. Então, esse é o foco. Aqui eu tenho 2 exemplos de iniciação científica. Como o professor Daniel já falou, eu já tive a oportunidade de orientar
em iniciação científica, 43 alunos durante o meu período de faculdade. E aí, naturalmente, aí no Piauí também vocês têm podem ter bolsas de fomento, por exemplo, do CNPq, que seria o PIBIC, ou então do Estado, que eu não sei se o Estado aí tem condições de oferecer bolsa aos alunos, mas aqui em Minas Gerais nós temos a FAPEMIG, que dá origem a essa bolsa aí que nós chamamos de PROBIC. Então, eu tive vários alunos no decorrer da minha carreira de professor, vários alunos que foram bolsistas, tanto do PIBIC como do PROBIC. E aí vocês veem dois exemplos de iniciação científica. Por exemplo, o primeiro exemplo foi a avaliação em longo prazo da camada de fibra nervosa da retina, espessura macular e dos fatores de risco após o fechamento angular primário agudo, quer dizer, uma crise aguda de glaucoma. E no outro exemplo, nós fizemos a OCT em pacientes que foram submetidos à curva diária de pressão, pacientes suspeitos de glaucoma e pacientes glaucomatosos. Uma questão que está muito em voga ultimamente é a medicina baseada em evidência, que todos vocês sabem disso. O que ocorre? Isso é o primor da medicina, realmente. Quer dizer, nós todos queremos fazer ou queremos atender os nossos pacientes, fazer o tratamento dos nossos pacientes com medicina baseada em evidência. Isso significa o quê? O uso consciente, explícito e crítico da melhor evidência atual. Isso deve estar integrado com a experiência clínica e também com os valores e preferências do paciente. Quer dizer, então, isso envolve também a relação médico-paciente, que faz parte do ato médico, uma boa relação médico-paciente. Às vezes trava. Bem, e aí o elemento fundamental para vivenciar a medicina baseada em evidência é o exercício prático e diário que permite compreender e lidar com a incerteza da evidência. Quer dizer, nem tudo tem evidência, nem tudo em medicina podemos praticar a medicina baseada em evidência. Por quê? Porque existem fenômenos biológicos, existem diferenças de risco de paciente para paciente e assim por diante. Então, quer dizer, nós não podemos achar que a medicina baseada em evidência é a única que vale. Não, porque tem muita coisa que não tem ainda evidência. E vocês imaginam, por exemplo, agora na Covid, há uma discussão muito grande sobre a hidroxicloroquina, quer dizer, se vale a pena ser usada, se não vale a pena, a ivermectina e assim por diante. Mas, por exemplo, nós publicamos o ano passado, em 2019, esse trabalho aí com o Rafael Vidal Merla, que fez doutorado e pós-doutorado sob minha orientação. Vocês estão vendo, e eu indico que vocês pudessem dar uma lida nesse trabalho. Nós publicamos um trabalho mostrando o que há de medicina baseada em evidência no tratamento cirúrgico do glaucoma primário de ângulo fechado. Então, é muito importante que seja lido esse trabalho. Outra novidade já em voga também, isso tem alguns anos, mas agora está se tornando real, é a inteligência artificial. Por exemplo, com o aprendizado de máquina, o que nós chamamos machine learning, ou até com o deep learning, quer dizer, uma coisa que envolve um número muito grande de pacientes ou de dados que se introduzem no computador. E vocês vejam também que nós já tivemos a oportunidade com um fellow lá do glaucoma, o Camilo Brandão de Rezende, de finalizar um trabalho sobre machine learning para predizer o risco
de ter picos da pressão intraocular às 6 horas da manhã em suspeitos e glaucomatose. Esse trabalho já foi aceito nos arquivos brasileiros de oftalmologia e deve ser publicado em breve. Já está aceito, então deve ser publicado em breve. E também aconselho que, quando for publicado, quem se interessar, dê uma lida nesse trabalho, porque é um trabalho sobre inteligência, com inteligência artificial. Agora vamos passar por os tipos de estudo que existem. Existem vários tipos de estudo, pelo menos 7 ou 8 tipos de estudo que vocês podem fazer aí, ou então pensar em fazer. Por exemplo, um estudo, aqui nós colocamos na ordem de importância. O estudo prospectivo aleatório, o estudo randomizado, que pode ser cego, duplo ou triplo cego, esses estudos são mais raros em medicina, são poucos, porque às vezes não dá para fazer estudo prospectivo em certas doenças. Mas vejam que esse é um estudo, vamos dizer assim, seria o top de linha, um estudo prospectivo aleatório, randomizado, seja cego, duplo cego ou triplo cego. Mas vocês estão vendo que são poucos na literatura. Uma outra categoria de estudo seria uma meta-análise, que é um estudo muito importante, e existem revistas especializadas até na publicação desse tipo de estudo. Por exemplo, o Survey of Ophthalmology só publica esses estudos de meta-análise, mas tem outras revistas também. Tem uma seção no Ophthalmology durante o ano todo, tem uma seção que é só para avaliar a importância de determinados exames. Vamos supor, qual é a importância da OCT, qual é a importância de tal e tal exame, quer dizer, da medicina baseada em evidência, e assim por diante, eles vão discorrendo e analisando sobre isso. Tem um outro tipo de estudo, o estudo retrospectivo, que que compõe a maioria dos estudos, mas estudo retrospectivo tem um menor fator de impacto do que os dois anteriores. Quer dizer, o estudo retrospectivo pode ser feito por todos que se interessarem, quer dizer, é só juntar os casos. É claro que quanto maior for o número de pacientes envolvidos, mais poder de impacto vai ter esse estudo. Outro estudo é o estudo coorte ou longitudinal, que é quando a gente tem um grupo de pacientes sistematicamente seguido por um período de tempo definido ou até a ocorrência de um evento específico. Em todos esses estudos, um número adequado de pacientes é necessário para se alcançar resultados significantes. Quer dizer, se a amostra for muito pequena, às vezes não vale a pena, é melhor esperar aumentar o grupo de pacientes para se fazer um estudo desse tipo. E aí tem mais outros tipos de estudo. O estudo crossover, por exemplo, é quando a gente estuda uma droga com necessidade de período de washout. Por exemplo, no caso do glaucoma, se nós vamos estudar a eficácia de uma droga nova e o paciente já faz uso de uma outra droga glaucomatosa, de uma outra substância antiglaucomatosa, nós precisamos fazer um período de washout, quer dizer, suspender aquele medicamento. Dependendo do medicamento, você tem que suspender 1 semana, tem que suspender 2 semanas, até 1 mês. Isso em relação às substâncias antiglaucomatosas. Então, isso é um estudo crossover, que nós já fizemos aqui no Serviço de Glaucoma do Hospital São Geraldo. Outro estudo é o estudo aberto, o Open Label. Esse estudo é aquele no qual o paciente, o médico e o patrocinador sabem que tipo de tratamento está sendo realizado. Nós tivemos a oportunidade de participar de um estudo desse. Nós fomos pesquisadores
do charlatan, por exemplo. Quando a farmácia, naquela época era a farmácia, ia introduzir o charlatan, estava pesquisando o charlatan, nós fomos convidados a participar desse estudo. Fizemos um treinamento lá em Chicago, com todos os pesquisadores mundiais, e fizemos um estudo aqui, que foi um estudo de longa duração, foram 5 anos envolvendo pacientes no uso de charlatan. Agora, tem outros estudos, por exemplo, o estudo não controlado. É quando o novo tratamento é sem qualquer comparação direta com um grupo similar de pacientes sob tratamento convencional ou já padronizado. Então, é um estudo de menos valor, vamos dizer assim. Você não tem controle direito. E tem os trabalhos de revisão nas nossas 2 revistas oftalmológicas, tanto a Revista Brasileira de Oftalmologia como a revista, os Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, sempre nós encontramos nas últimas páginas trabalhos de revisão sobre determinado assunto. Então, esses trabalhos também são importantes porque os autores compilam, fazem um apanhado da literatura, embora eles não façam, às vezes, uma meta-análise, que é diferente. Esse trabalho de revisão é um pouco diferente da meta-análise. E, por último, um editorial também, que geralmente vem no início de todos os periódicos. E esse editorial, geralmente, as revistas, os periódicos, convidam determinado expert, determinado médico, determinado professor para escrever um editorial sobre determinado assunto. Eu, por exemplo, já escrevi 3 editoriais na Revista Brasileira de Oftalmologia, nesses anos aí, 2004, 2014, e um agora, eu já enviei para lá, de 2020, que deve estar, espero que seja publicado oportunamente. Aliás, esse último que eu fiz, foi o título que eu coloquei no editorial foi assim, glaucoma, passado, presente e futuro. Então, se ele realmente for publicado, vale a pena ler, porque cogita desses 3 períodos do glaucoma, passado, presente e futuro. Passando para a metodologia científica. É importante saber que a lógica estabelece as regras e o plano deriva da própria lógica da pesquisa. Então, numa pesquisa, ela começa como? Com uma pergunta. Qual é a pergunta? Você quer responder a determinada pergunta? Isso vai compor a introdução do seu trabalho científico. Como foi procurada a resposta? Isso vai ser escrito no material e métodos do seu trabalho científico. Qual foi a resposta? Isso comporá os resultados do seu trabalho científico. E o que significa a resposta? Vai compor a discussão do seu trabalho científico. Quer dizer, naturalmente, nessa discussão, você vai, além de mostrar o que significa a sua resposta, você vai comparar a sua resposta com a de outros autores que já publicaram, já fizeram um trabalho semelhante ao seu na mesma linha de pesquisa. O título, por exemplo, qual é a importância de do título de um trabalho? É que o título é a versão mais simplificada e condensada do artigo. Quer dizer, o título é importantíssimo no trabalho. Pelo título, o leitor tem o primeiro contato com o trabalho, geralmente nos bancos de dados, né, no PubMed, onde você quiser, na Bireme, na Cochrane e assim por diante. Portanto, o título deve ser bem construído para chamar a atenção do leitor. Ele é que desperta a atenção do leitor. O título deve refletir o que foi realizado no estudo, de modo que, quando publicado separadamente, ele possa identificar a natureza e o conteúdo do trabalho. Então, nesse aspecto, o título
não sei se já observaram, mas o título não pode ser muito longo. Quanto mais breve o título, vamos supor umas 15 a 18 palavras no máximo, melhor. É claro que nem todo trabalho tem um título assim, com poucas palavras, mas o ideal é que fosse assim. E o título deve expressar a essência do trabalho, o objetivo e a conclusão são partes essenciais e guias na construção do trabalho. Quer dizer, então você, além do título, quando você faz um resumo do trabalho, que tem toda a revista, você coloca lá o objetivo e a conclusão. Esse objetivo e a conclusão deve bater com o objetivo do trabalho. Se a conclusão não responder ao objetivo do trabalho, é melhor você mudar essa conclusão, porque essa conclusão não está correta. Aqui, por exemplo, a redação. Primeiro você faz a introdução, é o problema que você quer. Na introdução você cita um pouco da literatura, o que já existe, e aí depois você coloca o problema que você quer estudar ou descrever. Então, da observação dos fatos da sua pesquisa, você retirou o problema. O desenvolvimento do problema é a solução, quer dizer, o experimento, o que você fez, o seu trabalho científico realmente. E a conclusão é a resposta. A conclusão é a resposta tanto para a redação como para a pesquisa. Então, um trabalho científico original ele é estruturado segundo esse plano aí que a gente chama INRED, ou seja, são as iniciais de introdução, material e métodos, resultados e discussão. A introdução é a apresentação do problema, o material e métodos mostra como o problema foi estudado, os resultados é a apresentação da resposta encontrada e a discussão é a apresentação do significado da resposta, como eu já lhes falei. Então, material e métodos, resultados e discussão correspondem na redação ao desenvolvimento do que foi feito para solucionar, para trazer a solução à questão colocada na introdução. E a conclusão é a resposta a ser inserida após a discussão. Aqui nós passamos a comentar para vocês sobre os resultados. Falamos da introdução, dos objetivos do trabalho e assim por diante. Falamos do título do trabalho e agora dos resultados. Por exemplo, se o trabalho contém tabelas, elas devem ser, em praticamente todas as revistas, elas devem ser abertas nas laterais, enquanto os quadros devem ser fechados. E aí, quando a gente vai fazer uma pesquisa, nós temos o teste de hipótese. Quer dizer, nós queremos testar o seguinte: se a hipótese é nula, isso é um problema, é uma decisão estatística. Se a hipótese é nula, significa que não há diferença entre os grupos, ou seja, aquela diferença que foi observada é atribuída ao acaso. Mas, geralmente, nós trabalhamos com a hipótese alternativa, quer dizer, a hipótese de que existem diferenças entre grupos. Quer dizer, vamos supor, se nós colocamos uma substância antiglaucomatosa no olho e outra substância antiglaucomatosa no olho contralateral, a hipótese alternativa é que haja diferença na redução da pressão intraocular entre os dois olhos. Se não houver diferença, então alguma coisa deve estar errada, se as duas drogas têm mecanismos de ação diferentes. E a gente usa o P, que é um intervalo de confiança menor do que 0,05, 5 centésimos, e isso é uma convenção. E isso significa que menos de 5% de probabilidade de errar, ou seja, da diferença ser o acaso. Portanto, mais de 95% de probabilidade da hipótese ser aceita como verdadeira. Essas são decisões estatísticas, como já falei anteriormente. Agora, é muito importante a metodologia do trabalho científico. Essa metodologia tem semelhança com a administração por objetivos. Então,
a essência gira em torno do método. Em grego, metodologia, odos, significa método. Então, o que é a metodologia? É a gente enveredar por um caminho para obter um resultado, para atingir um resultado. Então, a gente tem que criar uma boa metodologia para um trabalho científico para a gente obter bons resultados. Então, é fundamental um bom planejamento do trabalho científico. Porque, sabendo-se o caminho correto, os resultados serão melhores. Quer dizer, nós não vamos fazer, num trabalho científico, alguma coisa que já foi completamente estudada, exaurida. Quer dizer, nós temos que trabalhar para tentar acrescentar algo de novo ao conhecimento, como foi dito nos primeiros slides. Não se deve adotar diferentes métodos, pelo contrário, o método deve ser único, pois constitui-se da busca do conhecimento e da verdade. E nós sabemos que, cientificamente, as decisões devem ser baseadas na verdade. Vocês viram há pouco tempo, infelizmente, nessa época da Covid-19, uma das melhores revistas do mundo, das que tem maior fator de impacto, a Lancet, lá da Inglaterra, publicou um trabalho que depois eles tiveram que retirar o trabalho. Isso pegou muito mal para aquela revista que é tida como uma das melhores, as de maior fator de impacto na literatura. O que aconteceu? As decisões deles não foram baseadas na verdade, infelizmente. Agora, a sequência do método. A meta é o ponto de partida. O indispensável é fazer um planejamento correto e adequado. Acompanhar, verificar as implementações até o fim. Avaliar a meta, se ela está sendo atingida ou não atingida. Se a meta for atingida, que é o resultado, aí nós podemos padronizar. Se a meta não for atingida, alguma coisa deu errado, então tem que rever toda a metodologia. Então, vejam o que eu coloquei de observação. Ter método não é entrave. Não ter método custa mais caro, é perda de tempo e dinheiro. Então, nós temos que evitar não ter método. Nós temos que ter método em tudo que nós fazemos, principalmente num trabalho científico. Agora, o tipo de metodologia de um trabalho científico. Vejam que aí nós categorizamos. Se o trabalho é sob tratamento, a metodologia é um ensaio clínico, é o que chamam em inglês de clinical trial. Se o trabalho envolve o diagnóstico, é um estudo seccional ou transversal. Se o trabalho é sobre causalidade ou risco, é um estudo de caso-controle ou um coorte, um estudo transversal. É um estudo longitudinal, desculpem. E se o trabalho é sobre prognóstico, é um estudo coorte também, porque é um estudo longitudinal. Quer dizer, tanto para o diagnóstico como para o prognóstico, nós podemos usar o estudo longitudinal ou transversal ou coorte, quer dizer, seguindo os pacientes. E aqui é importante lembrar os tipos de tecnologia, quer dizer, nós temos dois tipos, a disruptiva e a incremental. A disruptiva é aquela que muda o curso de uma doença. Por exemplo, o uso do AS reduziu 25% da mortalidade por infarto miocárdico. Então, é algo de uma importância fundamental. Mas a tecnologia incremental ela muda muito pouco ou quase nada o curso de uma doença. Então, a metodologia mais acertada seria a disruptiva. Agora, é importante lembrar que todo trabalho científico pode estar sujeito a viés, a erros. E aí nós colocamos quais são os erros, quais são os vieses que podem acontecer num trabalho científico. Por exemplo, de alocação, é que não foi feita a
aleatorização ou randomização. Qual seria o mais correto? Quer dizer, naquele primeiro tipo de trabalho que tem o maior fator de impacto. É fazer a aleatorização. Aqui, por exemplo, qual seria o correto? Nós vamos estudar alguma droga, alguma substância antiglaucomatosa, ou então nós vamos estudar alguma doença ocular, outro tipo de doença ocular. Nós devemos usar os dois olhos ou um olho só? Depende, né? Se nós temos um grupo controle, o grupo controle geralmente são pacientes normais. Então, o grupo controle, a gente não usa os dois olhos do paciente, porque se supõe que os dois olhos normais, eles têm muita similaridade, muita semelhança. Então, não é correto usar os dois olhos ao mesmo tempo, porque aí você está aumentando indevidamente a amostra. Então, o correto em olhos normais é usar só um olho, em pacientes normais. Agora, se for uma doença, por exemplo, glaucoma, que às vezes que costuma ser uma doença bilateral, mais frequentemente assimétrica, aí, dependendo do que nós vamos estudar, você pode usar os dois olhos do paciente, dependendo da análise que você vai fazer no trabalho científico. E de aferição, não foram usadas as ferramentas mais adequadas. Quer dizer, se você vai fazer uma pesquisa e você quer acrescentar, quer trazer algo para a literatura, algo novo, acrescentar alguma coisa ao conhecimento, você tem que usar as ferramentas mais adequadas. Então, é importante que a universidade tenha ferramentas de ponta, que a universidade dê condições de os alunos e os professores fazerem pesquisa de ponta, porque senão nós vamos chover no molhado, porque a maioria das vezes já existe publicação com essas ferramentas mais antigas ou que estão atualmente inadequadas. E tem o viés de publicação. Infelizmente, alguns autores só publicam os resultados positivos. Os resultados negativos, eles escamoteiam, eles se negam a publicar. E isso não é ciência, isso não é científico. Ou então, às vezes, se faz uma pesquisa em que o N, o número de pacientes, o N da amostra, é pequeno, não é muito bom. E aí nós podemos nos valer do cálculo amostral, isso tem nos livros de estatística, os estatísticos sabem fazer, para a gente, principalmente em casos raros, para a gente fazer o cálculo amostral adequado para cada situação que nós vamos estudar. Isso é fundamental fazer o cálculo amostral, porque se a amostra for muito pequena, o trabalho perde muito de valor. E a estatística, ela nos permite ver a probabilidade de quanto erro ou diagnóstico pode ocorrer. Então, a probabilidade, o P, não é para dar certeza, é para evidenciar o erro. Já foi dito que o P menor de 0,005 significa que menos de 5% de probabilidade de errar, ou seja, aquela diferença que nós encontramos não foi ao acaso. E vocês têm aí os ensaios clínicos randomizados ou aleatórios, que em inglês eles abreviam por RCT, quer dizer, em português seria SR. Eles não podem, infelizmente, como eu já lhes falei, não pode ser feito em todas as doenças, ensaio clínico randomizado ou aleatório. É importante lembrar que a amostra deve ser representativa e não significativa, quer dizer, se possível, trabalhar sempre com amostra aleatória. E o que é uma hipótese de um trabalho? O que é que nós devemos lembrar na hipótese? A hipótese é uma suposição, é uma resposta presumida, provisória, de acordo com esse autor aí. Mas pode também ser uma pressuposição a respeito de um determinado problema. Ou então, só que, uma vez formulada a hipótese, ela está sujeita a uma comprovação.
Então, a ideia ou a suposição sobre o comportamento de uma variável ou de uma possível associação entre as variáveis. Isso é o que a gente vai levar para iniciar um trabalho científico. E, por último, eu vou lhes falar sobre, en passant, sobre os testes estatísticos, porque a estatística é que nos vai dar tudo isso. Então, é preciso, eu coloquei em cores diferentes, é preciso nós sabermos que existem dois tipos de testes estatísticos, os paramétricos e os não paramétricos. Quais são os testes estatísticos paramétricos? São os que têm um parâmetro de comparação com uma distribuição normal. Quer dizer, quando a gente vai submeter o trabalho à análise estatística, tem lá nos manuais de estatística, na análise estatística, tem jeito de saber se os resultados que nós encontramos têm uma distribuição normal ou não. Existe o testes para isso. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer antes da análise é saber se a distribuição é normal ou não. Porque se a distribuição for normal, nós vamos estudar, nós vamos envolver os testes paramétricos, estatísticos paramétricos, que são testes que apresentam maior poder estatístico que os testes não paramétricos. Não é que os outros não sirvam, mas existem diferenças. Aqui, por exemplo, tem os testes estatísticos paramétricos. E tem os não paramétricos, são os utilizados quando as variáveis não obedecem à distribuição normal. Então, quando nós levamos os nossos dados, os resultados do trabalho, e vamos observar na estatística se os dados têm distribuição normal ou não têm distribuição normal, se eles não tiverem distribuição normal, nós temos que usar os testes não paramétricos e não os testes paramétricos. E aqui nós temos os testes mais utilizados, paramétricos. É o teste de Student, que compara a média da variável quando estão envolvidos apenas dois grupos. Então, vamos supor, nós estamos querendo um grupo controle e um grupo com a doença. Só são dois grupos. Nós podemos usar esse teste de Student. Já a análise da variância compara a média da variável estudada. Tanto pode ser em dois grupos, mas é mais frequente ser utilizada quando tem mais de dois grupos, 3, 4 grupos envolvidos. Porque esses dois testes são equivalentes quando a comparação limita-se a dois grupos. Então, isso é importante saber. Quer dizer, se estão envolvidos 3, 4 grupos, 5 grupos, aí nós temos que, de variáveis, nós temos que usar a análise da variância e não o teste de Student. Já os testes não paramétricos, recordando, são aqueles testes utilizados quando a distribuição, os resultados nossos, das variáveis, não têm uma distribuição normal. Aí nós temos o teste do Q-quadrado, o teste exato de Fisher e o teste exato de Kruskal-Wallis. São os mais usados. O teste do Q-quadrado, o que acontece com ele? Nós comparamos as variáveis categóricas, quer dizer, não quantitativas, que apresentam um valor aproximado. Por exemplo, comparar a frequência da resposta ocular cortisônica entre 3 grupos de pacientes. Eu me lembro muito bem, na minha tese de doutorado aqui em 1979, fez 40 anos o ano passado, eu comparei como eu usava corticoide nos olhos dos pacientes em 3 grupos, pacientes normais, pacientes hipertensos oculares e pacientes realmente glaucomatosos. Como era uma resposta não quantitativa, para dizer se o teste era positivo ou negativo, nesses 3 grupos, eu usei esse teste do Q-quadrado, naquela época. Já o teste exato de Fisher, que é também outro teste não paramétrico, nós comparamos variáveis não categóricas, ou categóricas também, não quantitativas, mas que apresentam um valor exato. Por exemplo, eu quero
analisar o órtice interno de uma trabeculectomia, eu vou dizer se ele está presente ou ausente. Então, é um valor exato, ou sim ou não. E aí nós temos que usar esse teste exato de Fischer. E isso, nós podemos utilizar esse teste em várias pesquisas nesse formato. E o teste exato de Kruskal-Wallis compara medianas, quer dizer, às vezes nós não trabalhamos com média, nós podemos trabalhar com medianas de variáveis quantitativas que apresentam um valor exato. Então, quer dizer, é diferente dos outros dois, em que as variáveis são não quantitativas, aqui são variáveis quantitativas, mas utilizando a mediana e não a média. Então, nós temos aí, por exemplo, a área do órtice interno numa trabeculectomia. Aí nós podemos medir essa área, vai ter um valor exato, a área vai ser tanto. Aí nós podemos utilizar a mediana das áreas que nós medimos e aplicar esse teste, que é o teste exato de Kruskal-Wallis. E é muito usado também esse método ou curva de Kaplan-Meier. Ela é usada geralmente para eliminar a influência de diferentes períodos de segmento. Porque, às vezes, nós estamos estudando nós estamos fazendo um trabalho científico com determinados pacientes, aí ocorre de o paciente não retornar, por exemplo, ou então falecer. E aí nós estamos seguindo aqueles pacientes, fazendo um estudo coorte, um estudo longitudinal. Desculpa. Nós, para não eliminarmos, para não ter um problema de eliminar os períodos de segmento, nós podemos usar essa curva de Kaplan-Meier no follow-up, quer dizer, constar os pacientes, os resultados que nós obtivemos em diferentes períodos de segmento. A meta-análise, que eu coloquei lá como dos principais trabalhos científicos, que tem um fator de impacto muito grande, é uma técnica estatística especialmente desenvolvida para integrar os resultados, geralmente, de muitos trabalhos científicos e muitos estudos independentes. E aí, quem vai fazer uma meta-análise sobre uma pesquisa, sobre uma questão de pesquisa, geralmente você pega os resultados de tais estudos e você seleciona quais os estudos que valem a pena ser incluídos nessa meta-análise, porque às vezes tem estudos, vamos supor, um estudo retrospectivo, não, esse tem um baixo poder de impacto, vamos dizer assim, a não ser que fosse uma série de muitos casos. Mas a gente, numa meta-análise, a maioria dos autores geralmente utiliza os trabalhos que têm maior fator de impacto na comparação desses estudos independentes. E era isso. Eu agradeço mais uma vez ao Daniel e estou à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pesquisa. Fantástica Muito obrigado, aula, viu, Daniel. professor? Fantástica aula, viu, professor? Fantástica mesmo, assim. Em pouco tempo, Muito obrigado, viu? Você conseguiu fazer um resumo, assim, impressionante para a gente, sabe? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone. Eu vou fazer uma primeira aqui. Ô, Daniel, Oi. Essa aula vai estar disponível ou não? Vai sim, professor. A gente está gravando e depois a gente vai pôr no YouTube. A Liga tem um canal no YouTube e a gente vai deixar disponível lá. Eu falo para o senhor. Aí você depois me avisa, porque para gente, quem tiver interesse, a gente pode falar que está lá no YouTube. Isso. Tá bom? Tá ótimo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está disponível. Eu vou fazer aqui. Eu acho assim, quando o senhor falou ali no início, em relação aos conflitos de interesse, uma coisa que eu sempre lembro, e queria que o senhor comentasse dentro desses princípios aí do método científico,
em relação a duas coisas. O primeiro tema em relação ao FDT, ao campo visual do tipo FDT. FDT, acho que Sim. os alunos seria uma forma, resumidamente, seria uma forma, talvez, de você fazer uma detecção um pouco mais precoce aí de alterações do glaucoma. E o professor Narcinho, o professor Cronenberg, eles elaboraram um trabalho, uma época, né, falando que isso não responderia, que não seria um meio de fazer esse diagnóstico precoce. Então, teve toda aquela confusão, o aparelho foi lançado, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco disso, do trabalho de vocês, para vocês parecem que estavam falando contra uma plateia, né? Várias pessoas, por quê? Porque era um aparelho novo que estava sendo desenvolvido. Pois é verdade. Deixa eu te falar uma coisa. No ano de 2012, eu publiquei um trabalho. Eu sou o primeiro autor, mas o doutor Nassim, é claro, participava dos trabalhos, e vice-versa, eu participava dos trabalhos dele e ele do meu. Nós fazíamos sempre em conjunto, né? No ano de 2012, eu publiquei um trabalho na revista na revista da Associação Pan-Americana de Oftalmologia. Naquela época era Vision Pan American. E atualmente é Journal of Pan American Association. E às vezes, eu analiso vários trabalhos que ele me manda de lá. E naquela época eu publiquei um trabalho em que eu comparei lá no serviço de glaucoma, eu comparei 5 propedêuticas para o diagnóstico precoce de glaucoma. Eu comparei a curva diária de pressão a curva completa, com medida de 6 horas no leito, que você sabe que a gente fazia aqui e faz. Eu fiz o teste da ibopamina, que na época estava em voga. Eu fiz o teste de sobrecarga hídrica, é o terceiro. Eu fiz campo visual amarelo, o blue yellow, e fiz o FDT, porque eu tenho um aparelho de FDT no meu consultório. Sabe qual foi a conclusão do trabalho? É que a curva diária de pressão desses 5 métodos de exame era disparadamente o melhor método para o diagnóstico precoce do glaucoma. O FDT, depois desse trabalho, nós abandonamos o FDT e o Blue Yellow também abandonamos há muito tempo. Você não vê mais nenhum trabalho na literatura, e o teste de dopamina também. Você não vê mais nenhum trabalho na literatura sobre Blue Yellow, sobre campo visual azul-amarelo. Se você viu algum, você pode me falar. E nem sobre FDT, praticamente não. Há poucos dias eu participo muito dessas lives. Eu participei de uma live em que eu falei, lá em São Paulo, o Augusto Paranhos, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, e eles concordaram que o FDT está sendo abandonado completamente. O FDT nos Estados Unidos, eu estive em San Diego há 1 ou 2 anos e lá já tinham abandonado o FDT. Então, não se usa mais FDT, não se usa mais perimetria azul-amarelo, o Blue Yellow, e não se usa mais teste de ibopamina. Está respondido? Está respondido. É isso mesmo. Acho que é porque vocês sempre tiveram um grande esmero pelo método científico, então não se deixavam ir pelo canto da sereia, muitas vezes, Não, você tem razão. Outra coisa, então, eu não quero... Eu acho que é a mensagem que a gente pode deixar para essa aula, né? Que a sem gente dúvida. realmente tem que seguir o método científico e sem mostrar dúvida. os resultados como realmente eles são, né? Outra coisa que aconteceu, só para frisar, esse trabalho que nós fizemos foi premiado, foi o melhor trabalho dessa revista no ano de 2012. Aí houve um congresso pan-americano lá no Rio de Janeiro em 2013 e eu recebi o prêmio, o melhor trabalho da revista durante todo o ano, e ainda com um presente de $1.000.
Excelente, professor. O senhor quer falar, doutor João Batista? Quero, nesse Opa. momento aqui. Estão me ouvindo? Posição, estou ouvindo bem. Está me ouvindo? Está me vendo? Estão me vendo também? Não, deixa eu ver. Tiraram meu vídeo. Não, o vídeo não, agora não. Apareci? Ainda não, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não, aqui eu que interromper, botei. Agora eu estou vendo. Apareceu. Eu sou meio devagar aqui nessa parte aqui. Eu faço de forma, mas de qualquer. Eu quero dizer, primeiro da emoção, né? O momento, a gente sabe que o meu grande amigo representa na oftalmologia brasileira. Nós não podemos negar. Nós temos um grande representante, está aqui agora ele aparecendo bem elegante aqui, diferente, mas o seu nome vai muito longe. Eu acredito, e alguns colegas que ainda estão aqui me acompanhando, que o Cronenberg é o nosso maior representante da nossa faculdade de medicina em todos os tempos. O mais brilhante. O seu currículo, ele é até modesto, porque tem tanta, né? Você sabe que só os 140 trabalhos que ele apresentou na árvore já dizem, né? Dizem tudo. E ele sempre está atuante, lúcido, e o que eu vendo aqui, assistindo, cada vez mais lúcido, com maior segurança. Sem dúvida, eu me emociono, porque sei do que ele por ser colega de turma, meu compadre, quer dizer, é padrinho do meu filho, que é médico, o mais novo, e é sempre, ele está aqui ele está em casa, nós aqui estamos para aplaudi-lo de pé, e que ele esteja sempre nos dando essa oportunidade de expressar a sua inteligência privilegiada. Para mim, o Cronenberg é a pessoa, assim, como médico, que apesar de nós termos quase a mesma idade, mas eu me espelho por ele, através do tudo que ele faz. Sou um grande admirador. E o doutor Nassim, que era seu mentor, e eles Deixa eu desconectar aqui só para ver, depois eu vejo. Desconectado aqui, pronto. Alô? Estou ouvindo, professor. Estou ouvindo. Eu não sei o que falou aqui, desconectado. Pois é, eu tenho que concluir dizendo que o Cronenberg é um nosso grande representante nas Minas Gerais. Você que passou por lá, eu sei que foi brilhante, viu, Daniel? Também um profissional competente, que nos orgulha, foi discípulo do Cronenberg. E todos que estão aqui, estão hoje radicados aqui. O glaucoma do Brasil, muitos dos nossos, né? Estão aqui assistindo. Está vendo ali? A parte muito parabéns pela sua, meu compadre aí. Parabéns pela sua brilhante apresentação. Foi um show. E Daniel também pela sua escolha aí de ter convidado. Obrigado. Muito obrigado, compadre. Isso é fruto da nossa amizade. Eu lhe agradeço muito as palavras elogiosas. E fiquei muito feliz da sua presença e da comadre Terezinha aí. Ela estava lá, mandou uma mensagem. Você viu a mensagem que ela mandou? Não vi ainda não. Não, ela botou de Terezinha, ela fez um elogio, ela acompanhou a sua palestra. E ela pôs aqui, parabéns. Gostei bastante, foi muito esclarecedora. Só já está falando aí. Médico que fico na pesquisa de vez em quando, né, que faço PIBIC, já fiz vários também, tal, não tão quanto você, mas fiz muitos também. Então, eu achei que foi ótima a palestra, bem esclarecedora, sim, muito esclarecedora. Obrigada pela sua presença, obrigada pela palestra, obrigada pela amizade. Obrigado também. Grande abraço para vocês. Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, acho que a gente pode encerrar. Obrigado, viu, professor? Faz uma foto da tela, Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. É só abrir um coisa aqui, ó. Peraí, aqui. Aí, manda abrir o vídeo, Pronto. Pronto. Obrigado, viu? Tchau para vocês. Tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço. Obrigado, Daniel, mais uma vez. De bom, professor.
Eu que agradeço. Tá bom. Tchau. Tchau. Cronenberg.